Graça e paz, queridos. Vamos hoje para compartilhar mais um das nossos entendimentos sobre a palavra de Deus, né? E sobre E o tema de hoje é: será que o que Jacó viu foi realmente uma escada? Ou será que o que ele viu era só uma escada? Vamos ver. Vamos à leitura. Hoje a gente vai ler um pouquinho a palavra, viu? Vamos então para a leitura que está ali em Gênesis 28, do versículo 10 ao 19, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Queridos, que palavra maravilhosa, né? Que tremendo essa experiência de Jacó. Um homem fugitivo, né? Um homem fugindo das suas próprias consequências, das suas atitudes. Um dia, no caso uma noite, cansado depois de tanto andar, seleciona uma pedra, se repousa sobre ela e tem um sonho. E esse sonho, ele poderia ter sonhado com seu acusador, ele poderia ter sonhado com o desgosto de seu pai, ele poderia ter sonhado com o estado de aflição que ele deixou a sua mãe. Mas ele sonha com uma escada que foi colocada na terra, cujo topo chegava aos céus. E para não bastar, para não ser só isso já é maravilhoso, mas para adicionar ainda mais glória a essa visão, ele ainda nessa escada ainda era usada para que os anjos subissem e descessem por ela. Que visão maravilhosa, queridos. Essa palavra aqui já alimenta o meu coração. Nossa, que coisa grande. É porque a palavra de Deus ela é assim, né? Toda ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, então um versículo pequenininho ali
já me traz um entendimento assim que me encanta. De Deus é encantador. Deus é encantador. E é muito triste ver que às vezes as pessoas têm perdido o encanto pela palavra de Deus. Mas Deus é tão encantador que ele me constrange, né, com as suas revelações da sua palavra. E então, queridos, esse trecho aqui, ele mostra essa visão maravilhosa que Jacó teve. Que visão! Uma escada colocada na terra, com topo no céu, e os anjos subindo e descendo por essa escada. E o Senhor estava em cima dela, diz aqui no versículo 13, ou seja, Deus tinha plena conexão com essa escada. Só que, como eu anunciei no início, será que é só uma escada mesmo que Jacó viu? Ou será que essa escada simbolizava algo maior? Será que esta visão simbolizava algo maior? E essa pedra, será também que era só uma pedra? Ou será também que ela simbolizava algo maior? Vamos ver, queridos. Lá, vamos começar por João. João, capítulo... Minha Bíblia está cheia de caneta, que eu estou marcando tudo aqui com as canetas. João... João 1, versículo 49, que diz assim: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o quê? Sobre a escada de Jacó. E os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Queridos, foi revelada a escada de Jacó. A escada que foi colocada na terra era o próprio Jesus, era o próprio Cristo. Então, ele já está aqui denunciando a sua glória. E que coisa linda! Jacó teve uma antevisão lá em Gênesis, em meio à sua fuga, em meio à fuga do seu erro, em estado de pecado contra o seu pai, contra a sua família. Ele vê Deus. Ele foi agraciado, tendo uma revelação do nosso Senhor Jesus. E é isso que Jesus ele faz conosco quando ele veio na terra. A terra estava em situação de pecado, assim como Jacó, tentando se esquivar das consequências do seu erro, tentando se esquivar sem ter para onde ir, né? Porque ele foi para a casa de Labão, mas ali ainda não, ele ficou ali mais com uma penitência, porque ali ele foi tão explorado que ele acabou, como diz o popular, colhendo, né, o que ele plantou. Ele plantou desonestidade e na casa de Labão ele colheu essa desonestidade que ele plantou. Isso é um fato, queridos. Deus perdoa os nossos pecados, mas o pecado ele deixa a consequência, e aquilo que o homem planta, ele semeia, né? Não, aquilo que o homem planta, ele colhe, ou semeia, ele colhe.
não é verdade? Então foi o que aconteceu com Jacó. No entanto, mesmo estando errado, assim como nós estivemos errados, essa escada foi colocada na terra para revelar Deus a nós, para revelar o nosso Criador a nós pecadores, para nos anunciar algo maior e melhor do que o que temos nessa terra, para nos revelar que nós temos acesso a Deus, para revelar que Deus quer se relacionar conosco. E para Jacó foi uma escada, mas para nós, ele resolveu se revelar pessoalmente, vindo à terra, né? Para aqueles da sua época, na verdade, porque nós não tivemos o privilégio de ter, não temos o privilégio de ter Jesus hoje andando sobre a terra como nos tempos dos discípulos. Mas naquela época ele resolveu se revelar em forma humana, concreta, para os pecadores e mostrar o Pai, mostrar a Deus. Que coisa linda! Só que não para aí. Me chama muita atenção também como era o nome da cidade. Queridos, a Bíblia ela é amarrada. Um versículo, uma história está conectada à outra. Não existe contradição entre Novo e Velho Testamento. Não existe contradição entre Novo e Velho Testamento. Eles se revelam mutuamente. É isso que eu acho lindo na Bíblia. Então, vamos continuar. Como era o nome da cidade onde ocorreu isso? Jacó a chamou de Betel. Mas aqui no versículo 19, nós vamos ver aqui de Gênesis 28, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Queridos, quem é a luz dos homens? É Jesus. Ele mesmo disse isso sobre si. Vamos lá agora para João 8, versículo 12, que fala assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Então ele estava no local mais propício para ter essa revelação. Mais simbólico do que isso é impossível, queridos. Para ver como Deus ele amarra todos os detalhes, para que e isso ele fez por um motivo muito simples, para que quando o Messias viesse, quando Jesus se revelasse, ele pudesse ser reconhecido nos mínimos detalhes. Isso é um detalhe, essa visão de a escada é um detalhe. Você pode dizer, não, tá bom, pode ser coincidência a escada. Pode ser coincidência essa questão do nome da cidade ser Luz. Mas vamos ver sobre a pedra? Vamos lá? Em Gênesis ainda 28, voltando. No versículo 11 diz: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E após esse sonho maravilhoso que Jacó teve, nós vamos ali para o versículo 18 ainda de Gênesis 28, que olha o que Jacó faz com essa pedra. Olha o entendimento que Jacó teve. Ele podia ter, era só uma pedra, não? Ele poderia ter deixado passar, mas não. Então levantou-se Jacó pela manhã,
de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Ele valorizou a pedra onde foi proporcionado o sonho, a revelação de Deus. Ele valorizou aquela pedra. Ele entendeu, mesmo que aqui em Gênesis, queridos, nós vemos o início do revelar de Deus aos homens, né? É o início do revelar de Deus. E mesmo assim, talvez por ser início, por isso talvez que Jacó tenha valorizado, porque sabe? Porque depois de Gênesis vem o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e N outros livros. E às vezes nós tivemos tanto acesso ao conhecimento da palavra de Deus que perdemos atenção aos detalhes, não valorizamos os detalhes. Mas Jacó estava ali no início, porque Deus tinha se revelado a Abraão, depois tinha se revelado a Isaac, ao seu pai Jacó e agora a ele, em estado de vergonha. Deus se revelou a ele e por isso ele valorizou. Mas às vezes nos sentimos já tão consagrados, tão santos, tão apropriados às escrituras, que não valorizamos mais os detalhes. Não valorizamos as pequenas revelações. Não valorizamos os pequenos sinais de Deus. Mas Jacó não cometeu esse erro. Esse erro ele não cometeu. Ele valorizou esta pedra. E vamos ver, será que todos valorizaram essa pedra? Vamos lá para agora Mateus 21, versículo 42, que diz assim: E disse Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele estava se referindo a si mesmo. Os edificadores a rejeitaram, mas o Senhor, Deus, a colocou como ângulo. E tendo esse mesmo entendimento, Jacó colocou a pedra onde ele teve a revelação como coluna de forma simbólica, dando valor a essa pedra, não a rejeitando. Mas uma pedra é algo assim tão inanimado. Vamos ver se é tão inanimado assim? Vamos ver se uma pedra é apenas uma pedra? Eu acho que não. Vamos para Daniel. Daniel, versículo 2. Vamos ler do 30 em diante, mas o foco são os versículos 34 e 35. Daniel disse: E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do seu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mãos, a qual feriu
a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma pragana das eiras de estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. A pedra aqui de novo. Essa aqui não é animada, não. Essa aqui é bem poderosa, viu? Então, queridos, esta pedra é o nosso Senhor Jesus. É Ele que já destruiu os reinos dessa terra. É Ele que já esmiuçou os reinos dessa terra. Sabe por quê? Porque quando entendemos como servir a Deus do jeito que Ele nos ensinou, não há governo que nos domine. Por isso que muitos governos têm medo da Bíblia. Porque entre seguir a Bíblia e seguir o governo, se houver contradição, o cristão ele fica com a Bíblia. Ele não quer saber. É o medo da pedra que eles têm, porque eles são pó. Ó o Dudu. Esse é o Dudu, queridos. O bravinho. Eles já são pó. Os governos dessa terra, queridos, eles já são pó. Porque já foram esmiuçados por Jesus. Sabe quando? Quando eu e você seguimos o que Ele nos ensinou. Entendemos que devemos perdoar. Entendemos que devemos seguir o reino de Deus. Como Ele nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Porque uma vez que eu não tenho mais rusgas, mágoas com meu irmão, para que eu vou precisar da justiça do homem? O governo humano se torna desprezível, se torna inválido, no sentido de que ele não tem muitas mais coisas a me dar, porque Ele nos ensinou que Ele nos supre. Então, queridos, é uma visão muito grande. Eu não sei se eu consegui explanar tudo como eu gostaria, não sei se eu consegui explicar o que eu entendi da forma correta, mas eu espero que alcance o seu coração e que expanda o seu entendimento sobre essa visão de Jacó como eu tive. Ele não viu só uma escada, ele não viu só uma pedra. E não era apenas uma cidade chamada Luz. Tudo ali simbolizava o próprio Jesus, no Velho Testamento, para Jacó. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine e que as escrituras do nosso Deus seja perpétua no nosso coração, cada dia mais com maior entendimento, cada dia mais com maior revelação de Deus. Porque é isso. Por isso nós estamos aqui, para receber a revelação do nosso Deus, né? Porque se for para viver por nós mesmos, não faz sentido. Mas quando o Senhor se conecta conosco, aí a vida faz sentido. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.